Bom dia, tudo bem? Vamos a mais uma aula do Evangelho de João. A gente está há algum tempo sem filmar alguma coisa, né? Eu estava de férias e agora nós vamos dar sequência aos estudos do Evangelho de João. Nós vamos estudar até a lição de número 21, 20 ou 21. Até esse momento nós vamos fechar um bloco, até a lição, a 20ª, 21ª, ainda não tenho certeza. E depois nós vamos mudar o tema, nós vamos estudar sobre igreja. Mas por enquanto o nosso tema ainda é o Evangelho de João, tá bom? Nós vamos começar aí no capítulo 5 do Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia. O texto ele é muito conhecido, é a cura no tanque de Betesda. Eu não vou ler o texto para não tomar muito tempo, mas é importante que você leia quantas vezes for possível, porque cada leitura vai reafirmar as coisas que você está aprendendo e vai te dar novas ideias também sobre o texto. Então é importante, é imprescindível que você leia o texto várias vezes e não só o texto básico, mas as referências que vão sendo dadas aí na lição, tá bom? Uma coisa que eu preciso iniciar aqui dizendo é que essa lição número 15 ela é um divisor de águas. Por que isso? Porque aqui vai começar uma perseguição. Tudo que vai se desenrolar depois do capítulo 5 é uma perseguição. Algumas por conta do sábado, outras por conta da visão social de Jesus, da visão religiosa de Jesus, mas nada mais como antes, como estava nos capítulos 1, 2, 3, 4, onde Jesus estava sendo muito bem aceito, onde a palavra dele estava sendo bem-vinda. A gente observa, por exemplo, que ele passou por Samaria, que é uma cidade que tem uma rincha com os judeus, e ali ele foi muito bem aceito, as pessoas queriam que ele ficasse mais. Ele teve lá naquele casamento em Caná da Galileia, e ele também não teve problema nenhum, fez um milagre ali, o primeiro milagre dele, semipúblico, foi ali em Caná da Galileia, ele não teve problema nenhum, mas agora começam os problemas. E a maior parte gira em torno do sábado. Entretanto, nós não vamos discutir muito a respeito do sábado. Então, se o aluno, lá na classe de escola bíblica, levantar esse tipo de polêmica, você vai pedir licença a ele, vai dizer para ele que nessa lição ainda nós não vamos tratar desse assunto, tá bom? Isso é um tema para uma próxima lição, senão ele pode roubar todo o tempo da sua aula com uma polêmica desnecessária. Nos interessa agora é o processo do milagre, como que Jesus tratou isso, qual foi a reação do paralítico, a resposta que ele deu a esse milagre de Jesus. Isso aí que é interessante para a gente, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, não houve oposição anterior, né? Só a partir de agora é que começa a se oficializar uma oposição realmente a Jesus Cristo, e isso vai se agravar ao longo da história, e a gravidade vai ser tanta que o final disso é a crucificação. Então tudo começa aqui na operação desse milagre. Uma coisa interessante é que a questão aqui não é nem tanto o milagre, nós vamos ver que começa na pergunta feita ao paralítico, né? E depois é que vai apresentar Jesus como o autor do milagre, e os judeus vão interpretar então da forma como é mais conveniente para eles. Então vamos lá, o lugar onde aconteceu esse milagre é chamado de Tanque de Betesda. Como é que é isso? Na lateral do templo havia uma pequena passagem onde os animais para o sacrifício eram transportados ali por essa passagenzinha. Eles eram lavados, depois ou eram vendidos, ou era já direto para o sacrifício. A gente não tem essa informação concreta, a Bíblia não nos dá isso, mas a ideia é basicamente essa. Próximo a esta porta haviam 2 reservatórios de águas, eles eram semelhantes, gêmeos. Ali era chamado Tanque de Betesda, lugar conhecido também como Casa da Graça, Casa da Misericórdia. E isso é muito legal porque Jesus exerce as duas coisas ali na vida desse homem, tanto graça
quanto misericórdia. Nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Então, o tanque de Betesda é um lugar, são dois tanques paralelos, gêmeos, eles são cercados por algumas colunas, e essas colunas, em cima delas, existem panos, talvez um tipo de tecido fino, para fazer ali uma sombra, uma leve sombra. E as pessoas ficavam justamente debaixo dessa sombra, aguardando então o momento de se arremessar dentro d'água por conta do movimento das águas. Essa ideia de uma água se movimentar e um anjo descer para a operação desse milagre, a Bíblia não diz se realmente era desta forma que acontecia. Jesus também não tratou disso. Então, a gente não sabe se realmente isso era um fato miraculoso, que realmente descia um anjo, a água se movimentava e o primeiro que caísse ali dentro era curado, ou se isso era parte de uma crença dos judeus. Algumas pessoas vão dizer, alguns historiadores, que esse tanque, a água desse tanque, era alimentado através de um duto por um tanque maior, que quando ele abriam-se as comportas desse tanque, essa água vinha na pressão e acabava movimentando ali. Como as águas eram medicinais, como por exemplo as águas que nós temos hoje aqui, nós estamos no sul de Minas, nós temos ali São Lourenço das Águas, nós temos aqui em Poços de Calda, Caxambu, nós temos instâncias de águas medicinais, águas sulfurosas, e elas acabam operando algum tratamento terapêutico, né, no usuário dessas águas. Então, às vezes, pode acontecer uma coisa nessa direção. Então, a gente não sabe, não podemos afirmar que um anjo realmente descia, nem podemos afirmar que não. Tá? Fato é que esse homem estava ali há 38 anos. E durante esses 38 anos, ele não consegue entrar na água primeiro. E isso revela um pouquinho da realidade humana. Você vê que esse lugar é um lugar provavelmente de muitos doentes, um pronto-socorro, um grande hospital, talvez, a manifestação de muitas pessoas atrás de uma cura de uma doença, de um milagre ou de coisa parecida, e elas estão ali na beira daquele tanque. Quando as águas se movimentam, ninguém olha para o lado, ninguém está interessado em saber se a doença, se o problema do outro é pior ou melhor do que aquele que ele possui. O interesse é pular dentro d'água, é olhar primeiro para si, não é? E isso é muito importante porque em tudo que Jesus fez, Jesus veio nos ensinar alguma coisa. E ali Jesus está ensinando também que nós precisamos olhar um pouquinho para o lado e ver as necessidades também das outras pessoas. Essa atitude de misericórdia não havia no tanque de Betesda. Quando Jesus chega, ele exerce essa misericórdia, né? Ele não depende de nenhuma crença, ele não depende de nenhuma lenda, ele não depende de águas medicinais, ele opera o milagre fora do tanque, ou seja, ele está acima de todas essas coisas, ele não depende desses fatores, e ele exerce a misericórdia na vida desse homem. Ele não joga o homem lá dentro, ele cura do lado de fora. O que você quer? Você quer ser curado? Eu vou curar você agora. Então o exercício da misericórdia da parte de Jesus ali é muito importante, esse ensino para nós, porque nós, como igreja de Cristo, nós também precisamos do exercício dessa misericórdia na vida das pessoas. Às vezes nós temos ao nosso lado pessoas que dependem mais do que a gente, que precisam mais do que a gente, e se a nossa visão está sempre focada, sempre nas nossas próprias necessidades, dificilmente nós vamos conseguir olhar para o lado e perceber a necessidade de uma outra pessoa. Então Jesus chega ali, diante daquela multidão de gente, e percebe a necessidade desse homem, então ele o ajuda de uma forma bem miraculosa, de uma forma bem poderosa. 38 anos que esse homem está ali, naquela maca. Qual é a doença dele? Qual é o caso dele? A Bíblia não diz. Diz que ele estava deitado numa maca. A gente pressupõe a ideia de um paralítico justamente pela presença da maca e pela ordem que Jesus deu a ele. Levanta, pega a tua maca e anda. Então pressupõe que antes disso ele não conseguia fazer esse movimento. E talvez paralítico de tal forma que não conseguia também se colocar para dentro do tanque. Então a gente pressupõe que nós estamos lidando com uma pessoa com uma deficiência física, embora a Bíblia não feche a questão. Isso é importante dizer para você.
A gente quer ser fidedigno à palavra de Deus. Então a gente faz algumas inferências naquilo que a Bíblia não é exata. Então nós temos ali a possibilidade de um paralítico que está ali há 38 anos esperando uma ação de Deus. Mas essa ação chegou, Deus levantou ele, Deus curou ele. Isso mostra para a gente como nós devemos esperar com paciência no Senhor. Igualzinho o salmista fala, esperei com paciência no Senhor. Um dia ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, e aí sim ele me tirou daquele charco de lodo, o salmista vai falar isso, e me colocou os meus pés num lugar que é firme, que não é escorregadio. Isso é muito importante para nós, porque nós também precisamos aprender o exercício da fé. Muitas vezes as coisas, o tratamento de Deus, ele vai acontecer durante o processo e não exatamente no dia em que Deus vai atuar. Mas o processo de espera, ele é muito importante para cada um de nós. Esse homem ficou lá 38 anos esperando. Agora, diferentemente do Salmo 40, que diz, esperei com fé e com paciência no Senhor, a esse personagem não é atribuído nenhum tipo de fé. A Bíblia não diz que ele teve fé em Jesus, que ele creu em Jesus e foi salvo. A Bíblia diz que ele esperava ali na beira do tanque, para se projetar lá para dentro. Se a fé dele poderia ser na própria crença, na ideia do anjo, enfim, mas não em Jesus Cristo. Então, aqui nós percebemos claramente o exercício da graça e da misericórdia de Deus. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, exerce misericórdia sobre esse homem quando não permite que ele viva sempre no sofrimento. Embora sejamos merecedores disso, porque abandonamos o governo de Deus sobre a nossa vida lá no Éden, Deus, pela sua misericórdia, não nos dá aquilo que nós merecemos. E o exercício da graça vem quando ele estende a mão para esse homem e dá a ele justamente aquilo que ele não merece. O alívio, o cuidado e a cura. Então Deus faz isso até hoje com as pessoas em Cristo Jesus. Ele nos livra da punição eterna, um ato de misericórdia, nós não merecemos isso, ou melhor, nós merecemos a punição, ele nos dá o ato de misericórdia, e na graça ele nos dá justamente aquilo que nós não merecemos, que é o seu perdão. Isso é muito importante, você frisar bastante isso dentro da sala de aula. Tá? Às vezes você tem um visitante lá, e isso aí é um momento evangelístico da aula. Outra coisa é que esse lugar era um lugar de muita gente, ele não era o único doente, nem o único necessitado, mas Deus olhou para ele, Deus viu ele, né? E aí a gente não sabe o porquê disso, né? Se havia onisciência de Jesus em saber que esse homem estava nessas condições, se alguém disse para Jesus que lá havia um homem nessas condições, mas isso também não nos importa. Aqui nos importa uma coisa muito interessante. Veja bem, a Bíblia nos apresenta Deus de uma forma muito metafísica, transcendente, sobrenatural. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima da criação. Isso é muito deísta. O que é isso? É a crença em que Deus criou o mundo, mas que já não governa mais ele, não está no controle mais dele. Deus estabeleceu leis, colocou essas leis que regem a humanidade, mas não se envolve mais com essa humanidade. Isso chama transcendência de Deus. Mas a gente percebe aqui nesse contexto também essa imanência de Deus, ou seja, Deus também presente. Cristo é a maior prova da imanência de Deus. Deus está interessado no problema das pessoas, nos problemas das pessoas. Você observa uma coisa, que mesmo Deus nos vendo coletivamente, como seres humanos, uma comunidade, uma igreja, uma família, um povo, uma nação, um país, um estado, um bairro, ou seja, visão coletiva de Deus, também há uma visão individual, pessoal, onde Deus conhece as suas dificuldades, conhece as suas fraquezas, as suas limitações, conhece também o seu potencial e Deus investe nisso. Então ele vai de encontro a uma pessoa dentre muitos homens. Eu me lembro de um fato lá no final do Evangelho de Jesus, de João, desculpa, em que Pedro, depois que Jesus fala um pouquinho sobre como seria o futuro de Pedro, Pedro vê Jesus e João caminhando e pergunta, e esse discípulo aí, o que vai ser dele? Né? E Jesus responde para Pedro, o que te importa o que vai acontecer com ele? Se eu quiser que ele viva para sempre,
Tipo assim, isso é um problema meu, você não tem nada a ver com isso. Ou seja, isso é soberania de Deus, é governo de Deus e cabe a nós, seres humanos, aceitar isso. Tá? Então Deus nos vê coletivamente, mas nos vê individualmente. E há um ato de soberania na escolha. Ah, pastor, curou um, não curou o outro. Um morreu, o outro não morreu. A gente não sabe. Não há parâmetros para isso. É governo e soberania de Deus e nós só vamos saber disso mais apropriadamente o dia que nós estivermos com Ele na glória. Jesus faz uma pergunta para esse homem, uma pergunta que parece óbvia. Inclusive aí no escrito, na lição, eu esqueci de botar o ponto de interrogação, você vai entender que é uma pergunta. Você quer ser curado? É uma pergunta aparentemente sem sentido. É óbvio que ele quer ser curado. Ele está há 38 anos esperando justamente essa cura. E Jesus pergunta isso para ele. E ele não é a única pessoa que ouviu uma pergunta sem sentido. Por exemplo, tem um cego que ficou o tempo todo lá clamando, rei Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é? E quando Jesus chegou a esse homem, perguntou, o que você quer que eu te faça? Aí o cego disse que eu veja, isso é o óbvio, ele está ali clamando por isso. Não há outro desejo no coração de um cego e nem do coração do paralítico do que sair da condição que ele se encontra. Agora veja bem, tem um texto na Bíblia muito interessante que é no final da vida do rei Davi, quando ele chama o filho dele, Salomão, e ele vai dar instruções a Salomão. E ele diz, Salomão, quando você for servir a esse Deus, o Deus do teu pai, faz isso com muita sinceridade e com um coração puro. Porque esse Deus, ele sonda os nossos corações, ele conhece as nossas motivações. Se as nossas motivações forem boas, ele vai abençoar você. Se a sua motivação for boa, ele vai te abençoar. Mas se não for, pode ser que ele te rejeite. O que Davi está dizendo? Deus conhece a sinceridade do coração de cada pessoa. Então, quando Jesus pergunta isso para esse paralítico, a resposta que o paralítico vai dar, e você vai entender isso mais na frente, não tem a ver com Jesus. Jesus já sabe dessa resposta, mas ele quer que o próprio paralítico ouça o que ele está dizendo e entenda que haverão implicações no processo de cura. Por isso que ele diz, pega a tua maca e anda, você agora está curado, não precisa de ninguém carregar nada para você, você agora já pode andar, você já pode agora fazer, você já pode servir ao Senhor. Era isso que te impedia? Você não podia entrar no templo porque era paralítico? Agora você não tem mais dificuldade nenhuma, agora você pode fazer. Linka isso com a realidade de hoje, onde as pessoas às vezes levantam muitas dificuldades para servir a Deus, dificuldade para ir na igreja, Deus dá carro, mesmo assim elas não vão. Dificuldade para dizimar, Deus dá emprego, mas elas não dizimam. Dificuldade com doença, Deus cura, mas elas não servem. Dificuldade com filhos, Deus trata os filhos, mas eles continuam sem servir. Então as pessoas colocam muitos empecilhos e Deus tira esses empecilhos e essas pessoas continuam sendo exatamente o que elas são. Elas não servem ao Senhor como Deus espera que elas sirvam. Então isso é muito importante, porque Deus vai tirando os obstáculos da vida do ser humano e precisa haver uma resposta implicativa dessas pessoas com Deus. À medida que Deus age na vida da gente, Ele age para que nós venhamos a nos implicar com Ele. Então você precisa se implicar com o processo de cura que Deus faz com você, com o processo de tratamento que Deus faz com você, com o processo de desembaraço que Deus faz na sua vida. Então esse paralítico precisava ouvir a sua própria resposta. Eu quero, então você vai ser curado, mas você vai precisar entender que existem implicações na sua cura. Agora nada mais está no seu caminho entre você e Deus. Você é um homem livre, liberto de qualquer coisa agora, tá bom? Então ele vai nessa direção, que é a mesma do cego, né? Ficação é assumir a responsabilidade de lidar com a vida e deixar de lado todas as desculpas para não servir a Deus apropriadamente. É importante que você, professor de escola bíblica dominical, trabalhe com muita ênfase esse tema aí, tá bom?
E ele vai responder positivamente, eu quero ser curado. E Jesus vai falar, bom, a primeira implicação é você pegar a sua própria maca, que você já vem carregando há 38 anos, e levar. Mas sábado não é dia de curar, segundo a tradição judaica. Os judeus, baseado na Torá, lá em Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, você vai ver que no sábado é dia de descanso. O judeu, para deixar isso muito bem definido, ele criou 39 possibilidades de violação do sábado. A última delas era você tramitar de um lado para o outro com uma maca. Absurdo, porque esse homem não está trabalhando, ele tem que carregar essa maca, porque o que ele vai fazer com isso? Ele vai deixar lá? Né? Ele podia ser acusado de estar poluindo o ambiente. Né? Então ele precisa pelo menos tirar essa maca dali e levar para algum lugar. Mas aí os judeus cercam ele, né? E tentam acusá-lo de violação do sábado. É importante a gente saber que Jesus não está restrito ao sábado. Por isso, isso vai ser objeto de muitos conflitos com Jesus. A Bíblia diz que o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Então Jesus não está preso a essas regras sabáticas, ele está acima dessas coisas. O mais importante é a vida do ser humano, e não as regras, e não as leis. Então se tiver que curar no sábado, para Jesus não vai haver empecilho nenhum. Ele já vai ensinando a sua soberania. Primeiro nós começamos dizendo sobre a encarnação, a pré-existência, ele sendo o Cordeiro de Deus, ele sendo aquele que existe antes da fundação do mundo. Agora João já vai começar a ensinar que ele está acima também das leis religiosas e sociais do povo judeu. Então Jesus é maior do que o sábado. E esse homem, então ele é interrogado a respeito de estar carregando essa maca. E aí entra um outro ponto, é a ingratidão do coração humano. Veja bem, quando ele foi arguido pelos líderes judeus a respeito de estar carregando a maca, ele tenta se desimplicar do processo. Lembra que eu falei lá no início que Jesus queria que ele ouvisse a sua própria resposta? E aqui parece que isso não funcionou muito bem, porque ele se desimplica do processo. Ele diz, não, eu estou carregando a maca, mas a culpa não é minha, a culpa é de quem me curou. Ou seja, era melhor que eu tivesse ficado doente, que eu não estava passando por isso. Não é? Toda vez que Deus age na vida da gente, também tem consequências. E para esse homem, as consequências eram assumir o papel de curado e se haver com essa sociedade, talvez testemunhar para essa sociedade. Vamos nos reportar, por exemplo, lá no caso da mulher samaritana, Jesus se encontra com esta mulher, não há processo de cura nenhum, há uma palavra sobre a vida dela, ela compra essa ideia com bom grado, ela testemunha na cidade, a cidade compra a ideia e quer que Jesus fique com eles. Esse homem foi diferente. Ele passa por um processo poderoso, uma coisa incrivelmente poderosa, de cura maravilhosa, né? E na hora dele testemunhar, ele diz, opa, peraí, não tem nada a ver com isso não. Eu estou violando o sábado, é por causa dele, não de mim. Né? Então veja bem, às vezes as pessoas têm dificuldade de se afirmar como crente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de testemunhar o que Deus está falando na vida dela, com medo das pressões que as pessoas vão fazer nela lá fora. E a gente não pode ser assim. Jesus morreu na cruz pela nossa vida, sofreu por nós. E nós temos que ter coragem de assumi-lo também publicamente quando necessário for. E de dizer para as pessoas, não, olha, realmente, o que Deus fez na minha vida foi incrível, é por isso que eu sou assim. Né? Então ele podia estar testemunhando e, na verdade, ele está se desimplicando. Né? Por isso que Jesus diz lá, olha, você precisa responder para você. Quer dizer, a Bíblia não diz isso, né? Eu estou inferindo dentro da fala. Você precisa responder para você. Você quer ser curado? É claro que Jesus sabe que ele quer ser curado. A pergunta implícita é, você está disposto a assumir a responsabilidade de ser curado? É isso mesmo que você quer? E aqui ele está dizendo em alto e bom som que ele não está preparado para isso. Né? É importante falar disso na sala de aula, tá bom? Então aqui, a gente vê aqui que Jesus, a única coisa que pediu a ele é, vai e não peque mais. Mas tem três coisas implicadas nesse processo. Né? Não houve tempo nem interesse desse homem de conhecer a Jesus, porque Jesus curou ele saiu fora. Quando o homem foi abordado pelas autoridades judaicas, ele não hesitou em dizer que a violação do sábado foi culpa de quem curou ele. E aqui também, quando ele encontrou Jesus, olha outra coisa interessante, quando ele encontrou Jesus Cristo, ele, em vez de ir lá, poxa, muito obrigado, e agradecer a Jesus, ele tratou de chamar aqueles líderes e falar, olha lá, ó, foi ele que fez isso.
Ele estava totalmente desimplicado. Ele estava interessado só na sua própria cura. Ele não estava interessado em nada de Jesus. Então isso é uma coisa muito importante da gente estar frisando, a ingratidão do coração humano. Até que ponto nós somos ingratos com Deus, ingratos com o Senhor Jesus, até que ponto nós manifestamos a ingratidão quando nós não o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós não o reafirmamos como o nosso Senhor, aquele que governa sobre nós. Então essa lição, ela tem essa importância nesses aspectos, ela rompe agora um momento de tranquilidade do ministério de Jesus e coloca ele agora numa zona de conflito, e ele revela também, essa lição revela muito do coração humano, né? Às vezes nós não estamos preparados para aquilo que nós estamos pedindo e reivindicando da parte de Deus. Como é que a gente conclui isso aí? Deus tem derramado sobre nós graça e misericórdia em nossos corações. E isso ele tem feito das mais diversas formas. E a gente precisa também, diante disso, entender a necessidade de conhecer mais a Jesus. A gente não pode só receber bênção, misericórdia e graça, e quando a gente precisa de Jesus, a gente ora como se ele fosse o gênio da lâmpada, e ele aparece, resolve, e a gente esquece. Nós precisamos a todo tempo buscar um conhecimento a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. A gente já falou sobre isso na igreja, a necessidade que a gente tem de conhecer o Senhor da igreja. Da mesma forma, a gente não pode se esquivar todas as vezes que alguém coloca a nossa fé em xeque. Imagina, toda vez que alguém for pedir uma razão da nossa fé, a gente, não é bem assim, eu não sou muito daquele povo, eu vou lá, mas eu não estou com eles. Então nós precisamos dessa implicação com Deus, com a igreja, com a vida cristã, com a vida espiritual. Isso também é muito importante. Aí é a igreja que testemunha, é a igreja que confessa Jesus como aquele que veio em carne, viveu entre nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então, viva Cristo, testemunhe de Cristo e deixa Jesus viver em você e através de você. Fazendo isso, você vai perceber o quanto Deus pode abençoar pessoas através de você. Professor de escola bíblica, ouça bem esse vídeo, lê bem o texto que eu escrevi aí, o texto bíblico também, antes de você procurar qualquer outra fonte alternativa. A nossa base é o que eu estou escrevendo, o que eu estou dando. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com fontes alternativas que a gente não sabe muito bem de onde veio. A lição está muito bem escrita, você pode aprofundar o seu conhecimento nos textos bíblicos e nos casos que aí tem. Aqui é meio corrido por causa do tempo, para o vídeo não ficar muito grande. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, faça bom proveito e ore bastante antes de você dar essa aula para que o Espírito Santo faça uma boa atuação no coração das pessoas. Forte abraço, Deus abençoe. E aí, Marina, gostou da aula? Vai ver o vídeo depois ou você já... Isso é um ato de soberania de Deus. A gente também não sabe por que Deus escolheu justamente este homem, dentre muitos homens. Eu me lembro de um fato, de João, desculpa, em que Pedro, depois que Jesus fala um pouquinho sobre como seria o futuro de Pedro, Pedro vê Jesus e João caminhando e pergunta, e esse discípulo aí, o que é que vai ser dele? Né? E Jesus responde para Pedro, o que te importa o que vai acontecer com ele? Se eu quiser que ele viva para sempre, tipo assim, isso é um problema meu, você não tem nada a ver com isso. Ou seja, isso é soberania de Deus, é governo de Deus, e cabe a nós, seres humanos, aceitar isso. Tá? Então Deus nos vê coletivamente, mas nos vê individualmente. E há um ato de soberania na escolha. Pastor, curou um, não curou o outro. Um morreu, o outro não morreu. A gente não sabe. Não há parâmetros para isso. É governo e soberania de Deus, e nós só vamos saber disso mais apropriadamente o dia que nós estivermos com Ele na glória. Jesus faz uma pergunta para esse homem, uma pergunta que parece óbvia. Inclusive aí no escrito, na lição, eu esqueci de botar o ponto de interrogação, você vai entender que é uma pergunta. Você quer ser curado? É uma pergunta aparentemente sem sentido. É óbvio que ele quer ser curado. Ele está há 38 anos esperando justamente essa cura. E
Jesus pergunta isso para ele. E ele não é a única pessoa que ouviu uma pergunta sem sentido. Por exemplo, tem um cego que ficou o tempo todo lá clamando: Rei Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é? E quando Jesus chegou a esse homem, perguntou: o que você quer que eu te faça? Aí o cego disse: que eu veja. Isso é o óbvio, ele está ali clamando por isso. Não há outro desejo no coração de um cego e nem do coração do paralítico do que sair da condição que ele se encontra. Agora veja bem, tem um texto na Bíblia muito interessante, que é no final da vida do rei Davi, quando ele chama o filho dele, Salomão, e ele vai dar instruções a Salomão. E ele diz: Salomão, quando você for servir a esse Deus, o Deus do teu pai, faz isso com muita sinceridade e com um coração puro. Porque esse Deus, ele sonda os nossos corações, ele conhece as nossas motivações. Se as nossas motivações forem boas, ele vai abençoar você. Se a sua motivação for boa, ele vai te abençoar. Mas se não for, pode ser que ele te rejeite. O que Davi está dizendo? Deus conhece a sinceridade do coração de cada pessoa. Então, quando Jesus pergunta isso para esse paralítico, a resposta que o paralítico vai dar, e você vai entender isso mais na frente, não tem a ver com Jesus. Jesus já sabe dessa resposta, mas ele quer que o próprio paralítico ouça o que ele está dizendo e entenda que haverão implicações no processo de cura. Por isso que ele diz: pega a tua maca e anda. Você agora está curado, não precisa de ninguém carregar nada para você. Você agora já pode andar, você já pode agora fazer, você já pode servir ao Senhor. Era isso que te impedia? Você não podia entrar no templo porque era paralítico? Agora você não tem mais dificuldade nenhuma, agora você pode fazer. Linka isso com a realidade de hoje, onde as pessoas às vezes levantam muitas dificuldades para servir a Deus, dificuldade para ir na igreja, Deus dá carro, mesmo assim elas não vão, dificuldade para dizimar, Deus dá emprego, mas elas não dizimam, dificuldade com doença, Deus cura, mas elas não servem, dificuldade com filhos, Deus trata os filhos, mas eles continuam sem servir. Então as pessoas colocam muitos empecilhos e Deus tira esses empecilhos e essas pessoas continuam sendo exatamente o que elas são. Elas não servem ao Senhor como Deus espera que elas sirvam. Então isso é muito importante, porque Deus vai tirando os obstáculos da vida do ser humano e precisa haver uma resposta implicativa dessas pessoas com Deus. À medida que Deus age na vida da gente, Ele age para que nós venhamos a nos implicar com Ele. Então você precisa se implicar com o processo de cura que Deus faz com você, com o processo de tratamento que Deus faz com você, com o processo de desembaraço que Deus faz na sua vida. Então esse paralítico precisava ouvir a sua própria resposta: eu quero, então você vai ser curado, mas você vai precisar entender que existem implicações na sua cura. Agora nada mais está no seu caminho entre você e Deus. Você é um homem livre, liberto de qualquer coisa agora, tá bom? Então ele vai nessa direção, que é a mesma do cego, né? Ficação é assumir a responsabilidade de lidar com a vida e deixar de lado todas as desculpas para não servir a Deus apropriadamente. É importante que você, professor de escola bíblica dominical, trabalhe muito, com muita ênfase esse tema aí, tá bom? E ele vai responder positivamente: eu quero ser curado. E Jesus vai falar: bom, a primeira implicação é você pegar a sua própria maca, que você já vem carregando há 38 anos, e levar. Mas sábado não é dia de curar, segundo a tradição judaica. Os judeus, baseado na Torá, lá em Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, você vai ver que no sábado é dia de descanso. O judeu, para deixar isso muito bem definido, ele criou 39 possibilidades de violação do sábado. A última delas era você tramitar de um lado para o outro com uma maca. Absurdo, porque esse homem não está trabalhando, ele tem que carregar essa maca, porque o que ele vai fazer com isso? Ele vai deixar lá? Né? Ele podia ser acusado de estar poluindo o ambiente. Né? Então ele precisa pelo menos tirar essa maca dali e levar para algum lugar. Mas aí os judeus cercam ele, né? E tentam acusá-lo de violação do sábado. É importante a gente saber que Jesus não está restrito ao sábado,
Por isso, isso vai ser objeto de muitos conflitos com Jesus. A Bíblia diz que o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Então Jesus não está preso a essas regras sabáticas, ele está acima dessas coisas. O mais importante é a vida do ser humano, e não as regras, e não as leis. Então se tiver que curar no sábado, para Jesus não vai haver empecilho nenhum. Ele já vai ensinando a sua soberania. Primeiro nós começamos dizendo sobre a encarnação, a pré-existência, ele sendo o Cordeiro de Deus, ele sendo aquele que existe antes da fundação do mundo. Agora João já vai começar a ensinar que ele está acima também das leis religiosas e sociais do povo judeu. Então Jesus é maior do que o sábado. E esse homem, então ele é interrogado a respeito de estar carregando essa maca. E aí entra um outro ponto, é a ingratidão do coração humano. Veja bem, quando ele foi arguido pelos líderes judeus a respeito de estar carregando a maca, ele tenta se desimplicar do processo. Lembra que eu falei lá no início que Jesus queria que ele ouvisse a sua própria resposta? E aqui parece que isso não funcionou muito bem, porque ele se desimplica do processo. Ele diz, não, eu estou carregando a maca, mas a culpa não é minha, a culpa é de quem me curou. Ou seja, era melhor que eu tivesse ficado doente, que eu não estava passando por isso. Não é? Toda vez que Deus age na vida da gente, também tem consequências. E para esse homem, as consequências eram assumir o papel de curado e se haver com essa sociedade, talvez testemunhar para essa sociedade. Vamos nos reportar, por exemplo, lá no caso da mulher samaritana. Jesus se encontra com esta mulher, não há processo de cura nenhum, há uma palavra sobre a vida dela, ela compra essa ideia com bom grado, ela testemunha na cidade, a cidade compra a ideia e quer que Jesus fique com eles. Esse homem foi diferente. Ele passa por um processo poderoso, uma coisa incrivelmente poderosa, de cura maravilhosa, né? E na hora dele testemunhar, ele diz, opa, peraí, não tem nada a ver com isso não. Eu estou violando o sábado, é por causa dele, não de mim. Né? Então veja bem, às vezes as pessoas têm dificuldade de se afirmar como crente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de testemunhar o que Deus está falando na vida dela, com medo das pressões que as pessoas vão fazer nela lá fora. E a gente não pode ser assim. Jesus morreu na cruz pela nossa vida, sofreu por nós. E nós temos que ter coragem de assumi-lo também publicamente quando necessário for. E de dizer para as pessoas, não, olha, realmente, o que Deus fez na minha vida foi incrível, é por isso que eu sou assim. Né? Então ele podia estar testemunhando e, na verdade, ele está se desimplicando. Né? Por isso que Jesus diz lá, olha, você precisa responder para você. Quer dizer, a Bíblia não diz isso, né? Eu estou inferindo dentro da fala. Você precisa responder para você. Você quer ser curado? É claro que Jesus sabe que ele quer ser curado. A pergunta implícita é, você está disposto a assumir a responsabilidade de ser curado? É isso mesmo que você quer? E aqui ele está dizendo em alto e bom som que ele não está preparado para isso. Né? É importante falar disso na sala de aula, tá bom? Então aqui, a gente vê aqui que Jesus, a única coisa que pediu a ele é, vai e não peque mais. Mas tem três coisas implicadas nesse processo. Né? Não houve tempo nem interesse desse homem de conhecer a Jesus, porque Jesus curou ele, ele saiu fora. Quando o homem foi abordado pelas autoridades judaicas, ele não hesitou em dizer que a violação do sábado foi culpa de quem curou ele. E aqui também, quando ele encontrou Jesus, olha outra coisa interessante, quando ele encontrou Jesus Cristo, ele em vez de ir lá, poxa, muito obrigado, e agradecer a Jesus, ele tratou de chamar aqueles líderes e falar, olha lá, ó, foi ele que fez isso. Ele estava totalmente desimplicado, ele estava interessado só na sua própria cura, ele não estava interessado em nada de Jesus. Então isso é uma coisa muito importante da gente estar frisando, a ingratidão do coração humano. Até que ponto nós somos ingratos com Deus, ingratos com o Senhor Jesus, até que ponto nós manifestamos a ingratidão quando nós não o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós não o reafirmamos como o nosso Senhor, aquele que governa sobre nós. Então essa lição, ela tem essa importância nesses aspectos, ela rompe agora um momento de tranquilidade do ministério de Jesus e coloca ele agora numa zona de conflito, e ele revela também, essa lição revela muito do coração humano, né? Às vezes nós não estamos preparados para aquilo que nós estamos pedindo e reivindicando da parte de Deus.
Como é que a gente conclui isso aí? Deus tem derramado sobre nós graça e misericórdia em nossos corações. E isso Ele tem feito das mais diversas formas. E a gente precisa também, diante disso, entender a necessidade de conhecer mais a Jesus. A gente não pode só receber bênção, misericórdia e graça, e quando a gente precisa de Jesus, a gente ora como se Ele fosse o gênio da lâmpada, e Ele aparece, resolve, e a gente esquece. Nós precisamos a todo tempo buscar um conhecimento a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. A gente já falou sobre isso na igreja, a necessidade que a gente tem de conhecer o Senhor da igreja. Da mesma forma, a gente não pode se esquivar todas as vezes que alguém coloca a nossa fé em xeque. Imagina, toda vez que alguém for pedir uma razão da nossa fé, a gente, não é bem assim, eu não sou muito daquele povo, eu vou lá, mas eu não estou com eles. Então nós precisamos dessa implicação com Deus, com a igreja, com a vida cristã, com a vida espiritual. Isso também é muito importante. Aí é a igreja que testemunha, é a igreja que confessa Jesus como aquele que veio em carne, viveu entre nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então, viva Cristo, testemunhe de Cristo e deixa Jesus viver em você e através de você. Fazendo isso, você vai perceber o quanto Deus pode abençoar pessoas através de você. Professor de escola bíblica, ouça bem esse vídeo, lê bem o texto que eu escrevi aí, o texto bíblico também, antes de você procurar qualquer outra fonte alternativa. Nossa base é o que eu estou escrevendo, o que eu estou dando. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com fontes alternativas que a gente não sabe muito bem de onde veio. A lição está muito bem escrita, você pode aprofundar o seu conhecimento nos textos bíblicos e nos casos que aí tem. Aqui é meio corrido por causa do tempo, para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, faça bom proveito e ore bastante antes de você dar essa aula para que o Espírito Santo faça uma boa atuação no coração das pessoas. Forte abraço, Deus abençoe.